O dia 22 de abril de 1500 marcou oficialmente a chegada dos portugueses ao território brasileiro, e esse evento é muito conhecido como o descobrimento do Brasil. A chegada dos portugueses ao Brasil foi um dos maiores momentos das grandes navegações, processo iniciado pelos portugueses no século XV. As grandes navegações são como conhecemos as expedições exploratórias organizadas pelos portugueses no Oceano Atlântico ao longo do século. Isso só foi possível graças a uma série de fatores. Primeiro, a unificação territorial. O território nacional de Portugal foi consolidado em 1249, quando o rei Dom Afonso III conseguiu conquistar definitivamente Algarve, região sul de Portugal dos mouros. Outro fator importante foi a estabilidade política que o país Depois que os espanhóis chegaram à América, em 1492, as terras recém-descobertas começaram a ser disputadas por portugueses e espanhóis. Foi dessa preocupação dos portugueses em conter a expansão espanhola que saíram dos dois acordos, a Bula Intercaeteira de 1493 e o Tratado de Tordesilhas, que é o mais conhecido, em 1494. Esses dois dividiram as novas terras entre Portugal e Espanha, e o último estipulou a seguinte divisão: a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde seria passada uma linha imaginária, e as terras de oeste dessa linha seriam espanholas e as terras a leste dessa linha seriam dos portugueses. Nesse contexto de exploração das possibilidades de terra no oeste e de realização de comércio na Índia, é que Portugal organizou uma nova expedição. O nome escolhido para liderá-la foi a de Pedro Álvares Cabral, cavaleiro da Ordem de Cristo desde 1449. Importante ordem de cavaleiros. Os historiadores não sabem ao certo por que Cabral foi escolhido para ser o líder da expedição, já que existiam outros navegadores mais experientes que ele, como Bartolomeu Dias. O avistamento de terras, que aconteceu no dia 22 de abril de 1500, foi relatado por Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição, da seguinte maneira: no dia seguinte, 22 de abril, quarta-feira pela manhã, topamos aves que aos mesmos chamam de furabuchos. Neste mesmo dia, à hora de vésperas, entre 15 a 18 horas, avistamos terra. Primeiramente, um grande monte, muito alto e redondo. Depois, outras serras mais baixas. Na parte sul, em relação ao monte. E mais, a terra sã, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão deu o nome de Monte Pascoal. E a terra, terra de Veracruz. Apesar de terem avistado terra no dia 22 de abril, foi só no dia seguinte que Cabral decidiu enviar homens para ela. E foi aí que os primeiros contatos entre portugueses e nativos aconteceram. Os primeiros dias em que as expedições de Pedro Álvares Cabral esteve no Brasil, após aportar um dos primeiros gestos de exposições da cultura europeia, os povos que aqui viviam foi a celebração de uma missa. A missa realizada no Brasil ocorreu no dia 26 de abril de 1500 e foi celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra, que havia navegado com sua comitiva. A missa, como se sabe, é um ritual de maior importância para os cristãos e sua realização no Novo Mundo tinha uma importância simbólica sem igual. O relato de Pero Vaz de Caminha sobre eles afirmou que eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam nas mãos arco e flechas. Contudo, a história conta que a primeira missa no Brasil foi celebrada em Santa Cruz de Cabralha, em Porto Seguro, mas os historiadores contam que não foi lá celebrada a primeira missa, e sim no Rio Grande do Sul, não se sabendo a cidade ao certo.